Quando nós falamos em prestações previdenciárias, nós temos os benefícios e os serviços. E os serviços se dividem em serviço social e reabilitação profissional. Vamos falar agora da reabilitação, né? Quem é que tem direito à reabilitação? São os segurados, os dependentes, na medida das possibilidades, os dependentes entram também, né, como beneficiários aí da reabilitação, tá? E temos também as pessoas portadoras de deficiência, mesmo sem vínculo com a Previdência Social, vão também poder se beneficiar da habilitação profissional. Então, a reabilitação profissional não exige carência, carência é dispensada. Nós encontramos disposições sobre o serviço de reabilitação, né? Inclusive, aqui nós temos habilitação e reabilitação profissional, no artigo 89 da Lei 8.213. Tá? E lá nós temos que a habilitação e a reabilitação profissional deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. Então, aqui, né, é o beneficiário, seja ele o segurado ou seu dependente, e também as pessoas portadoras de deficiência. Então, quem são aqueles que vão ser atendidos aí pela reabilitação profissional? Os beneficiários, segurados e seus dependentes, e também as pessoas portadoras de deficiência. Então, a habilitação e a reabilitação profissional e social devem proporcionar, né, a essas pessoas os meios para a educação, reeducação e a adaptação, readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem, certo? Então, é esse o propósito da reabilitação profissional. A reabilitação profissional, ela compreende fornecimento de prótese, órtese, instrumentos de auxílio para a locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso, e também equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A reabilitação, tá? Ela compreende também reparação ou substituição dos aparelhos de órtese, prótese, né? Aparelhos auxiliares de locomoção, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. E a reabilitação compreende ainda o transporte do acidentado do trabalho quando necessário. A prestação, né, de reabilitação profissional é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades do órgão da Previdência aos seus dependentes. Então, a prestação é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados, e na medida das possibilidades também aos seus dependentes. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispõe o regulamento. Concluído o processo de habilitação, reabilitação social e profissional, a Previdência Social ela emite um certificado indicando quais são as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que esse beneficiário exerça outra atividade para a qual ele se julgue capaz, tá? Então, a reabilitação ela termina com a emissão de um certificado individual. Na Lei 8.213, nós temos ainda esse artigo que é bem importante. Então, vamos lá. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas. Então, vejam vocês o seguinte, que não é toda a empresa, é a empresa com 100 empregados ou mais, tá? E já foi cobrado em prova, tá? Tirando esse delimitador aqui.
Então, a empresa é obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção. Então, essa determinação se aplica a empresas com 100 ou mais empregados. Se é uma empresa até 200 empregados, ela tem que disponibilizar 2% dos seus cargos para reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E uma empresa que tenha mais de 1.000 empregados, ela tem que disponibilizar 5% dos seus cargos para esses beneficiários. Se a empresa dispensa trabalhador reabilitado ou uma pessoa com deficiência habilitada, ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias, se a empresa dispensa esse trabalhador de forma imotivada, num contrato por prazo indeterminado, essa dispensa só vai poder ocorrer após a contratação de substituto em condição semelhante. Então, né, a empresa, quando vai dispensar um indivíduo reabilitado ou uma pessoa com deficiência habilitada pela Previdência, tá? Se se tratar de contrato por prazo determinado com duração superior a 90 dias, ou se ela está dispensando de forma imotivada esse indivíduo num contrato por prazo indeterminado, essa dispensa só pode acontecer depois de ela ter contratado um substituto nas mesmas condições do que está sendo afastado. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social, tá? Aqui, na verdade, é o Ministério do Trabalho que assume esse controle, deve gerar estatísticas, né? Porque não, isso aqui na época era Ministério do Trabalho e Previdência Social. Hoje você tem o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego deve gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo essas estatísticas quando solicitadas a sindicatos ou entidades representativas de empregados, tá? Vamos ver o que o regulamento nos traz, né, sobre habilitação e reabilitação profissional. A assistência educativa, reeducativa e de adaptação e readaptação profissional, vejam que aqui ele não usa a questão da reabilitação, né, dentro da lógica social, não se fala aqui em assistência educativa, reeducativa, adaptação e readaptação social, e sim em adaptação e readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, tem como objetivo, visa proporcionar aos beneficiários incapacitados, então quem são os protegidos? Os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e as pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Então, aqui ele já estendeu a obrigatoriedade aos beneficiários. Aí, leitura que se faz nesse primeiro momento são os segurados e seus dependentes e também, tá, as pessoas portadoras de deficiência, os meios, né, para proporcionar reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que essas pessoas vivem. Cabe ao INSS, né, garantir a reabilitação aos segurados, inclusive aposentados, têm acesso à reabilitação. E de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas financeiras, condições locais do INSS, né, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. As pessoas portadoras de deficiência vão ser atendidas pela reabilitação profissional mediante celebração de convênio e cooperação técnico-financeira. Então, o INSS reabilita, tá, os segurados, inclusive aposentados, e de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e condições locais, também, né, oferece a reabilitação aos dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados. Agora, quando se trata de habilitação de pessoas com deficiência, elas serão, né, atendidas
mediante celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário, ele é desenvolvido por meio do que a gente chama de funções básicas. Funções básicas são as seguintes. Primeiro, avaliação do potencial laborativo. Depois, orientação e acompanhamento da programação profissional. Articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional para reingresso no mercado de trabalho. E acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 4 funções básicas. Primeira delas, vai se avaliar o potencial laborativo. Que potencial tem aquele indivíduo para, voltar a trabalhar, para exercer uma outra dada competência, uma outra função, enfim. Então, avalia-se o potencial de trabalho, o potencial laborativo. E em seguida, vai se traçar e vai se acompanhar uma programação profissional. Depois, também vai ser feita a articulação com a comunidade, inclusive mediante convênios que são celebrados, de modo que os segurados, que eles atendem aqueles pressupostos para serem reinseridos no mercado de trabalho, eles possam fazer treinamento nessas empresas que são conveniadas, para que isso permita o posterior reingresso no mercado de trabalho. E aí a reabilitação, a equipe multidisciplinar vai fazer o acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado das pessoas que passaram por esse processo de reabilitação profissional. A execução dessas funções básicas de reabilitação dá-se-á preferencialmente mediante o trabalho de equipe multiprofissional, especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins ao processo, sempre que possível, essa avaliação, essa orientação, de treinamento para essas pessoas, essas funções aqui, a avaliação do potencial, orientação e acompanhamento da programação profissional, articulação com as empresas. Essas funções elas vão ser, todas operacionalizadas na localidade, sempre que possível, na localidade de domicílio do beneficiário, ressalvadas aquelas situações excepcionais em que ele vai ter direito à reabilitação fora do seu domicílio. Quando for indispensável ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o INSS fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese, órtese, reparo ou substituição dessas órteses e prótese, instrumentos de auxílio para a locomoção, bem como equipamentos necessários à habilitação e reabilitação profissional, transporte urbano, alimentação e, na medida das possibilidades do Instituto, também vai fornecer isso tudo aos dependentes. No caso de pessoas portadoras de deficiência, a concessão desses recursos materiais, previstos no parágrafo que a gente acabou de examinar, fica condicionada à celebração de convênios de cooperação técnico-financeira. O INSS, ele não reembolsa despesas com aquisição de órtese, prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados pelas unidades de reabilitação profissional. Cabe à unidade de reabilitação profissional comunicar à perícia médica a ocorrência de acidente de trabalho, de acidente que aconteça com um segurado que está sob sua responsabilidade. A programação profissional será desenvolvida mediante cursos ou treinamentos na comunidade por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas ou privadas. Agora, o treinamento do reabilitando, quando for realizado numa empresa, não estabelece qualquer vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e essa empresa onde ele faz treinamento,
bem como não cria nenhum tipo de vínculo entre o reabilitando e o INSS. Compete à pessoa que está no processo de reabilitação nessa empresa, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos contratos, acordos e convênios, obedecer os regulamentos das organizações onde ele está treinando. Concluído o processo de reabilitação, o INSS emite o certificado individual, indicando nesse certificado a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente e não prejudica a possibilidade dele exercer outras atividades para as quais ele se julgue capaz. Não constitui obrigação da Previdência a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado. Cessa o processo de reabilitação, com a emissão do certificado. Não é papel, não é obrigação da Previdência conseguir emprego, né? Colocar a pessoa no mercado de trabalho. Quando ele está naquele processo de treinamento, ele vai para as empresas sem criar nenhum vínculo com essas empresas, nem com o INSS. Cabe à Previdência a articulação com a comunidade, com o objetivo de levantar a oferta do mercado de trabalho, no sentido de direcionar a programação profissional, tá? E a possibilidade de o indivíduo reingressar no mercado formal, tá? Então, o que a equipe da reabilitação está fazendo aqui? Está, verificando junto à comunidade quais são as demandas, o que tem de oferta do mercado de trabalho, de que o mercado de trabalho precisa, e essa informação vai direcionar o treinamento, tá? A programação profissional desses reabilitandos. O acompanhamento e a pesquisa de fixação no mercado de trabalho é obrigatório, e o objetivo dessa pesquisa de fixação no mercado de trabalho, tá? Tem como finalidade comprovar se foi realmente efetivo o processo de reabilitação profissional. Aí o regulamento volta para aquele dispositivo que nós vimos lá na lei, que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas. Até 200 empregados, 2%. Mais de 200 até 500, 3%. De 500 a 1.000 empregados, mais de 500 a 1.000 empregados, 4%. E passou de 1.000 empregados, a empresa tem que ocupar 5% dos cargos com pessoas, com segurados que foram reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. Para dispensar empregado que seja reabilitado ou habilitado pela Previdência, quando se tratar de contrato por tempo superior a 90 dias ou então dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado, essa dispensa somente pode acontecer após a contratação de substituto em condições semelhantes. Antes tinha, competência prevista para o Ministério da Previdência para fiscalizar, tá, a obediência a esses dispositivos de contratar, parte dos seus cargos com reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas, então tinha que o Ministério fiscalizar isso, só que não se tem mais essa competência. Eu trouxe esse revogado aqui, esse parágrafo revogado, para vocês verem que essa competência dada inicialmente ao Ministério da Previdência para estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas para o fiel cumprimento disposto nesse artigo, não se aplica mais, tá? Bom, aí vamos para a instrução normativa número 45. Aí a instrução, ela tem aqui uma ordem de atendimento dessas pessoas para processo de reabilitação. Então, serão encaminhados para o programa de reabilitação profissional por ordem de prioridade. Primeiramente, o segurado que está em gozo de auxílio-doença, seja esse auxílio-doença acidentário ou previdenciário. Na sequência, quem é que vai ser atendido pela reabilitação? O segurado sem carência para a concessão, do benefício de auxílio-doença, previdenciário, portador de incapacidade. Então, o indivíduo que não tem carência
de 12 contribuições para obter o auxílio-doença, ainda assim ele tem direito à reabilitação e ele é o segundo da fila. O segurado em gozo de aposentadoria por invalidez, tá? Então, seria o terceiro da fila. Tem uma vaga, vai para quem está em gozo de auxílio-doença. Tem 2 vagas, vai para quem está em gozo de auxílio-doença e para o segurado que está incapacitado, mas não tem carência para auxílio-doença. E assim vai, tá? Quarta possibilidade. O segurado em gozo de qualquer aposentadoria especial por tempo de contribuição ou idade que voltou a trabalhar. Ele está em atividade laborativa e teve redução na sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza. Então, aqui nós temos, primeiro da fila, o segurado que está de auxílio-doença, segundo, o segurado incapacitado que não tem carência para auxílio-doença, terceiro, o aposentado por invalidez, quarto da fila para reabilitação é o aposentado por idade, tempo de contribuição especial, que se encontre trabalhando após aposentado e tenha redução da sua capacidade funcional, por conta de doença ou acidente de qualquer natureza. O quinto da fila, vocês veem que até aqui são segurados, aí os 2 próximos vão ser dependentes. O primeiro dependente da fila da reabilitação aí é o dependente pensionista inválido. A seguir, o dependente maior de 16 anos portador de deficiência. E, por último, temos aqui as pessoas com deficiência, ainda que não tenham vínculo com a Previdência Social. E essa ordem de prioridade já foi cobrada no último concurso que teve para cargo de assistente social do INSS. É obrigatório o atendimento pela reabilitação profissional aos beneficiários que estão nos itens 1, 2, 3 e 4, ou seja, que são segurados, ficando condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e às características locais, o atendimento aos dependentes e às pessoas portadoras de deficiência. As pessoas com deficiência sem vínculo com a Previdência Social serão atendidas mediante convênios de cooperação técnico-financeira firmados entre o INSS, através de suas gerências executivas, e as instituições e associações de assistência às pessoas com deficiência. O encaminhamento das pessoas com deficiência tem por finalidade, então o que o INSS faz? Avalia o potencial laborativo e homologa e certifica o processo de habilitação e reabilitação profissional realizado na comunidade, tá? A capacitação e a qualificação profissional das pessoas com deficiência sem vínculo com a Previdência deverão ser promovidas e custeadas pelas instituições e entidades convenientes. Então, no âmbito da habilitação das pessoas com deficiência, o que o INSS faz é avaliar o potencial laborativo e homologar e certificar o processo de habilitação e reabilitação que foi realizado por essas entidades convenientes. O atendimento aos beneficiários passíveis de reabilitação profissional deve ser descentralizado e funcionar preferencialmente nas agências da Previdência Social, sendo conduzido por equipes técnicas constituídas por peritos médicos e servidores de nível superior com atribuições de execução das funções básicas do processo de avaliação do potencial laborativo, orientação e acompanhamento da programação profissional, articulação com a comunidade, inclusive celebrando convênio para reabilitação física, restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade para o programa de reabilitação profissional para reingressarem no mercado de trabalho. E também a outra função básica é o acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Os encaminhamentos que motivarem deslocamento de beneficiário para atendimento na reabilitação profissional devem ser norteados pela verificação da menor distância da localidade de domicílio e reduzidos ao estritamente necessário, estando garantido
o auxílio para programa de reabilitação profissional fora do domicílio. Quando indispensáveis ao desenvolvimento do programa de reabilitação profissional, o INSS fornece aos beneficiários órteses, tá? Que são aparelhos para correção ou complementação de funcionalidade. Próteses, que são os aparelhos para substituição de membros ou parte destes. Auxílio transporte urbano, intermunicipal e interestadual, que consiste no pagamento das despesas com deslocamento do beneficiário do seu domicílio para atendimento na agência da Previdência mais próxima e também a deslocamento para avaliações, cursos e treinamentos em empresas e ou instituições na comunidade. E o INSS vai conceder também o auxílio alimentação, que é o pagamento de despesas com gastos de alimentação, tá, aos beneficiários em programa profissional com duração de 8 horas. Também o INSS garante diárias, implemento profissional, que é um conjunto de materiais indispensáveis para o desenvolvimento da formação ou do treinamento profissional, compreendendo material didático, uniforme, instrumentos e equipamentos técnicos, inclusive EPI. E também vai a reabilitação garantir instrumento de trabalho, que é um conjunto de materiais imprescindíveis ao exercício de uma atividade laborativa de acordo com o programa de habilitação e reabilitação profissional desenvolvido. São considerados como equipamentos necessários à habilitação e reabilitação profissional, desde que constatada a sua necessidade, né, pela equipe de reabilitação, o implemento profissional e o instrumento de trabalho. Não terão direito à concessão de recursos materiais, de que trata esse artigo, os encaminhamentos decorrentes daqueles, né, convênios de cooperação técnico-financeira. No caso de solicitação, tá, de novo benefício por segurado que já tenha se submetido ao programa de reabilitação profissional, o perito médico deve rever o processo anteriormente desenvolvido antes de indicar novo encaminhamento à reabilitação profissional. Para atender, tá, os beneficiários da Previdência, podem ser firmados convênios de cooperação técnico-financeira com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica nas seguintes modalidades: para atendimento e ou avaliação nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, para atendimento, preparação e treinamento para uso de prótese e para melhoria da escolaridade com alfabetização e elevação do grau de escolaridade. Também convênios para avaliação e treinamento profissional, tá? Capacitação e profissionalização com vistas ao reingresso no mercado de trabalho, desenvolvimento de cursos profissionalizantes, tá? Também, né, cooperação técnico-financeira para disponibilização de áreas e equipamentos para instituições, entidades ou órgãos com atendimento, né, prioritário à clientela da reabilitação. Também cooperação para desenvolvimento de estágios curriculares e extracurriculares para, né, alunos em graduação. Convênio também, né, firmado convênio de cooperação técnica para fiscalização do cumprimento daquela reserva de vagas para pessoas, né, habilitadas e reabilitadas, convênio para homologação do processo de reabilitação de pessoas com deficiência não vinculadas ao regime geral e convênios para homologação de readaptação e reabilitação profissional realizadas por empresas dos segurados que se encontram incapazes, tá, né, para o trabalho. Então, né, homologação de readaptação e reabilitação realizada por empresas dos segurados que eles não podem trabalhar. Então, aqui seriam as situações de convênios de cooperação técnico e financeira, tá? Nas seguintes modalidades. Então, você tem vários passos do processo que podem ser executados mediante convênios de cooperação técnico-financeira. E aqui nós encerramos, né, o exame das disposições sobre reabilitação profissional. Até a próxima aula.